Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, eu sou a doutora Marina Caroline, advogada inscrita no AB São Paulo, atuante na área de Direito Civil e Direito do Consumidor. Bom, hoje o vídeo saiu um pouco atrasado, né? Era para ter saído ontem, mas devido à correria, decidi publicar hoje, tá bom? E hoje nós iremos falar sobre direito do consumidor, que é uma das áreas que eu mais amo atuar, tá? Então hoje eu vim fazer aí um top 5, tá? Um top 5 de mais um extra aí de empresas, né, que contém aí mais reclamações aí no Reclame Aqui. E com isso, né, faz com que vocês possam aí prestar atenção, né, caso vocês tenham algum problema, né, com uma dessas empresas. São empresas aí que eu já esperava que estivessem aí nesse ranking do Reclame Aqui. Então, eu irei falar esse top 5, mais um extra aí, uma empresa extra aí de reclamações, né, no Reclame Aqui, tá? Esses dados aqui não são dados antigos, tá? São dados recentes, tá? São pesquisas aí recentes, né, que eu fiz em relação às empresas aí, né, que contém aí mais reclamações no Reclame Aqui. Algumas têm aquela resposta automática, outras têm um grande nível de resposta ou de resolução de problemas e outras nem tanto, tá? Inclusive até empresas que eu já tenho aí até ações contra nessas empresas. Então, vamos falar aí dos top 5 aí empresas mais reclamadas, né, com maiores índices de reclamação no Reclame Aqui, e mais um extra aí no final, né, uma empresa extra que aí ficaria em sexto lugar, tá bom? Então, a primeira, né, dessas empresas, né, que fica aí no top do mais top aí, do primeiro lugar aí, com maior índice de reclamações, né, que muitas vezes vão parar até no judiciário, né, e não são poucas, são muitas. Inclusive, uma amiga minha que é advogada chegou a processar essa empresa, né, mas muita gente usa esse aplicativo, que é o iFood, né? O iFood tem muitas reclamações, né? A líder de reclamações no Reclame Aqui, com muitas vezes problemas com pedidos, o pedido vem errado, entregas extremamente demoradas, né? Que muitas vezes colocam lá uma estimativa, né? Eu já usei o iFood, né? Minha família costuma usar o iFood. E muitas vezes tem lá uma estimativa de entrega, assim, 15 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Muitas vezes acabam entregando horas, né, a mais, 2 horas de entrega, 3 horas de entrega, até mais, né? E muitas vezes a pessoa já até teve que fazer outro pedido, né, em outro lugar para conseguir comer o que queria, né, para conseguir almoçar, jantar, enfim. Ela que lidera, né? E cancelamentos também, cancelamentos muitas vezes indevidos, né, que o cliente nem pede o cancelamento, muitas vezes o próprio aplicativo acaba cancelando, ou muitas vezes o cliente cancela, mas o cancelamento não, como eu posso falar, né? Ele não consegue cancelar, né? Ele cancela, mas não é como dado como concreto, né? O cancelamento concreto, muitas vezes o pedido vem, aí tem que pagar indevidamente pelo pedido, e muitas vezes esses casos vão parar na justiça, tá? Muitas vezes resultando até esses casos assim em barracos, né? Como aconteceu com essa amiga minha. E ela teve que pedir indenização por dano moral, tá? Então, muitas vezes acaba aí na indenização por dano moral pelo iFood, tá? Contra o iFood, no caso, na justiça, tá? Bom, em segundo lugar, inclusive eu tenho ação contra essa empresa, seria o Serasa, né? O SPC Serasa, que é devido a cobranças indevidas
informações de crédito, muitas vezes eles omitem informações de crédito, e acesso às plataformas do próprio Serasa, né? Tem uma plataforma também, uma outra plataforma específica do Serasa, depois vocês me falam, né? Que é tipo uma plataforma internacional do Serasa chamada Serasa Experian, né? Quando muitas vezes você mora em outro país e tenta comprar uma coisa em outro país, mas o seu nome está sujo aqui no Brasil. Foi o que aconteceu com uma cliente minha. Ela comprou um terreno, inclusive está tramitando ainda, tá? Não conseguem achar a ré, tá? Vou explicar melhor para vocês. A ré não é a própria Serasa, tá? O que realmente aconteceu? Uma cliente minha comprou um terreno, tá? Em um condomínio, e esse condomínio foi vendido, né? Era um contrato de cessão de direitos de crédito. E esse condomínio foi vendido para outras pessoas, sem o consentimento dos compradores dos terrenos, né, desse camping, desse condomínio. Ela estava pagando, né, e devido a essa transferência de propriedade do condomínio, né, ela acabou tendo nome sujo indevidamente, tá? Porque era como se ela não estivesse pagando para os proprietários atuais, mas sim para outra pessoa, tá? O que fez com que ela ficasse com o nome sujo indevidamente, tá? E a gente tá lutando aí para tirar o nome dela, porque ela não mora aqui, ela mora em outro país. Ela foi comprar um apartamento nesse outro país e não deu certo, porque o nome dela consta aí nos cadastros de restrição ao crédito. E com isso a gente está lutando, porém ela não sabia, ela estava pagando aí feito sem saber, né, que o nome dela estava sujo, mas ela estava pagando certinho. Porém, ela ficou sabendo, né? Ela comprou o terreno em 2017, ficou pagando, né, todas as parcelas e ficou sabendo que o nome dela estava sujo em 2022. E esse cadastro indevido estava desde 2018. E para você pedir uma tutela de urgência para retirada do seu nome do Serasa, é de 2 anos, a partir da implantação do seu nome no cadastro, né, no Serasa. E isso é o que está dificultando, porque o que acontece? Apesar do nome dela, né, estar sujo desde 2018, ela só ficou sabendo disso em 2022, porque ela continuou pagando as parcelas normal. Ela não sabia que o terreno tinha sido vendido indevidamente. E isso já vem acontecendo já com vários lotes de terreno aqui na região, né, nessa cidade, é uma cidade vizinha aqui, a nossa, que ela comprou, né, vem acontecendo com outras pessoas que também comprou terrenos nesse mesmo condomínio e acabou ficando com o nome sujo, né, porque o condomínio foi vendido, né, sem a anuência, sem os proprietários dos lotes, né, ficarem sabendo dessa situação. E estamos aí recorremos ao TJ, recorremos ao STJ, agora está no STJ, e não dá para ela fazer nada, não dá para ela comprar uma casa, um carro, não dá para ela abrir uma empresa, né? Porque nós tentamos aí com tutela de urgência tirar o nome dela do Serasa, porque ela não sabia, ela só ficou sabendo em 2022, mas o juiz indeferiu a tutela, porque devido a esse prazo de 2 anos, mas ela não sabia disso, né? Então, em 2020 ela não estava sabendo, nem em 2021, nem em 2019, né? Ela não estava sabendo. E agora ela quer o dinheiro de volta, o dano moral, né? E a retirada do nome do SPC, né? Do Serasa, né? Que é muito difícil, né? E muita gente, pelo jeito aqui, o segundo lugar para o Serasa fica porque muita gente está pedindo aí retirada de nome por cobrança indevida, tá? Então não é fácil assim retirar
o nome do Serasa. Não acreditem nessas pessoas que falam, retira o seu nome, né, em poucos dias, esse pessoal aí que fica falando na internet, né, retirada do nome do SPC fácil. Gente, isso não existe, tá? É só no meio judicial, tá bom? E muitas vezes até no meio judicial é difícil, tá? Devido a esse prazo, tá bom, gente? Então, o Serasa aí fica em segundo lugar, tá bom? O terceiro lugar, eu já até esperava. Eu nunca tive problemas com essa empresa, costumo comprar muito nessa empresa, mas eu realmente imaginava mesmo que ficaria aí entre os top 5, que é a Shopee, tá? A Shopee é na questão de segurança das transações, devoluções, né? As devoluções muitas vezes é difícil, né? Questão do direito de arrependimento, né? A questão que não serviu, né? Muitas vezes não respeitam, né? O Código de Defesa do Consumidor, né? No que diz respeito a trocas e devoluções, tá? E problemas com produtos, produto vem errado, vem quebrado ou rasgado, né, com defeito, com algum tipo de vício, né, previsto na lei, tá? Então, esses são os principais aí da Shopee. Eu costumo comprar bastante, nunca tive problema, já que devolver alguns produtos, mas, assim, em questão de devolução, nunca tive muito problema, não, tá? Em quarto lugar, aí é uma empresa aí que eu já comprei algumas vezes, né? Tem o mesmo patamar da Shopee, que é o Mercado Livre, tá? A mesma coisa da Shopee, né? Transações, né? Segurança nas transações, né? Muita gente no Mercado Livre, o pessoal reclama muito dos golpes, né? Que às vezes colocam um produto muito abaixo do valor de mercado, né? E muita gente acaba pagando e acaba caindo em golpe, né? O produto não recebe o produto, né? Ou muitas vezes recebe o produto muito tempo depois de muita insistência, né? Muitas vezes na hora de reaver o dinheiro é complicado. Então, no caso, é o mesmo patamar de reclamações da Shopee, só que aí tem esse plus aí do golpe, tá? Muita gente colocando produtos aí a preço de banana, né? Aí tem que ficar de olho, porque a gente já pode desconfiar que pode ser golpe, tá bom, pessoal? Aí vem o 5. Esse aqui eu já tive problema, tá? Esse aqui já me ligou até no meio de uma audiência, tá? Quando eu era estagiária, né? Quando eu era advogada, quando eu era estagiária ainda, né? Mas pelo jeito não mudou nada, que é a TIM, a operadora TIM, né? Ligar para oferecer plano, né? Muitas vezes mesmo o consumidor falando que não quer, que não tem interesse, que é para parar de ligar. Muitas vezes quando acontece assim, eu falo até que se continuar eu vou acabar processando, né? Mas às vezes não resolve muita coisa, né? E fica aquela ligação, né? Você bloqueia o número, aí vem outro, bloqueia, vem outro, bloqueia, vem outro, né? Tanto número que chega uma hora que você não, né? Vem lá um número cheio de 00000 e não sabe que número mais inventar para ficar ligando, né? Muitas vezes liga até em horários inconvenientes. Como eu já disse, já me ligaram no meio de uma audiência, né? Eu era estagiária, eu estava junto com o mediador e me ligaram, né? No meio da audiência, até que chegou uma hora, né? Que eles começaram a ligar assim de 1 em 1 hora para mim, no mesmo, assim, todos os dias de 1 em 1 hora, né? Tudo com número diferente, ou seja, não adiantava bloquear. Eles ficavam ligando para mim, oferecendo plano, e eu falando que não queria, que se continuasse, né, eu ia processar, porque eu não tenho interesse, né? Mas é a mesma coisa de falar com a parede, né? E é óbvio, né? Planos, cobranças indevidas, o que é vetado, tá? Super vetado aí pelo Código de Defesa do Consumidor. O sinal, né? Alguns lugares assim a TIM não pega, o sinal é muito ruim, é péssimo, tá? E o atendimento também, né? Aquela musiquinha chata,
né? Você fica horas lá, muitas vezes precisa do atendimento da operadora porque alguma coisa está acontecendo e com seu plano e fica, o atendimento é muito raso, muito mal feito, né? Então, isso aqui eu já passei já mais na parte de ligação para ficar oferecendo plano, mesmo a gente falando que não quer nada, tá? Agora vem o extra, tá? O sexto lugar, né? O extra. O sexto lugar fica com a Amazon, tá? Eu já comprei algumas coisas da Amazon, a gente costuma usar de vez em quando a Amazon. Eu nunca tive problema com a Amazon, né? O que eu estranhei é a questão de a maioria das reclamações serem problemas de suporte, de reembolso. Eu nunca tive problemas assim com essa questão aí, suporte e reembolso. Eles sempre me reembolsaram se uma compra vinha errada, tá? Sempre deram suporte enfim, né? Mas cada caso é um caso. Comigo nunca aconteceu isso, mas pode ser que com alguns de vocês aí tenha acontecido, né? Porque está em sexto lugar, né? Nas empresas aí com mais índice de reclamações, com maior índice de reclamações. Então, gente, se vocês tiverem problemas aí com essas 6 empresas na qual eu falei, que estão aí no ranking do índice de reclamações no Reclame Aqui, comentem aqui embaixo, tá? Com respeito, tá? Eu também já sofri principalmente com o Serasa aí, no qual eu tenho uma ação tramitando, e com a TIM, né? Que já me ligaram até no meio do meu trabalho, né? Em horários que não deveriam ligar, né? No meio de audiência e tudo mais, tá? Tem muita gente que vai me perguntar, mas você não deixa o celular desligado durante a audiência, né? Para eles não te ligarem. Gente, eu costumo gravar as audiências, tá? Isso é uma prerrogativa do advogado, isso é um direito do advogado, então não tem por que eu deixar celular desligado, deixar em silêncio durante a audiência ou o meu trabalho, tá? Então é isso, pessoal. Eu acho que a competência deveria ser da operadora mesmo, tá bom? Bom, eu fico por aqui. Eu desejo um excelente feriado para vocês, tá? Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem esse vídeo. Esse vídeo é importantíssimo, né? Ainda mais que o pessoal aí que sofre, aí geralmente com o descaso e a negligência dessas empresas, né? Com os consumidores. E me sigam aí nas redes sociais, tá? É @marinacadv. Esse vídeo vai estar no TikTok, vai estar no YouTube e vai estar no Threads, tá? E no Instagram. O Instagram é a mesma coisa, né? @marinacadv. O TikTok é a mesma coisa, né? @marinacadv. E o Threads também, @marinacadv, letra K, tá? E assistam os outros vídeos do canal também. Um vídeo que fez sucesso, quando eu imaginava, seria o vídeo do caso da Cacau Show, tá bom? Que eu fiz na semana retrasada. Já passou acho que de 10 mil visualizações, tá bom? Que fala sobre os contratos de franquia, tá bom? Um beijo para vocês aí e até semana que vem. Tchau.